bom dia. Bom dia esta quarta-feira de Café com Terapia, às 10h30 da manhã, toda quarta aqui no Libélula Constelação. E hoje nós vamos tratar de um assunto que permeia a vida de todos nós, que é o dinheiro. Mesmo se você tem muito ou pouco dinheiro, mesmo muito dinheiro também tem a relação com o nosso Pai, nosso querido e amado Pai. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí eu peço para o Regiane, bom dia, para você que está presente, envie os aviãozinhos. Para você que vai assistir no YouTube, curte. Se você não curtir mais no meio do vídeo, você pode descurtir, mas é porque senão a gente esquece depois, né? De curtir e acaba passando batido. E também você pode compartilhar com as pessoas se você acredita que mais alguém merecia ouvir sobre esse assunto. Tá bom, então? Eu já mandei aqui acho que para umas 20. Rejane Esteio, Dani Giordana, muito bom dia, muito bem-vindas, né? Então, esse assunto do dinheiro, ele permeia, sim, a vida de todos nós, de todas nós. Não tem como fugir disso, não tem como ser diferente, né? Porque o dinheiro, ele é uma energia, ponto, que foi materializado em forma de moeda, de notas. Hoje ele é mais provado ainda que ele é uma energia quando a gente, por exemplo, usa um Pix e resolveu o pagamento daquilo que você precisa, né? Vou botar um pouquinho para cá, porque eu acho um pouquinho escuro do lado direito, né? Então, se esse dinheiro ele é uma energia e se os nossos sentimentos também são uma energia, olha como casa essas duas coisas, né? Eu anotei aqui, eu tenho meu roteirinho, né? Tenho meu roteiro de live, como sempre, que eu chamo de anotações. Mas então vamos dar o seguinte princípio. O que tem a ver a questão do dinheiro com o Pai? E também o título da live é Falta de dinheiro é igual à relação com o Pai. O que é que isso tem a ver? Bom, o que eu trago aqui todas as quartas-feiras é a visão sistêmica. A visão sistêmica sobre tudo isso. Então, na visão sistêmica, a relação da falta do dinheiro, ou mesmo com o excesso dele, ele está intrinsecamente relacionado com a nossa relação com o nosso Pai. Então, vamos lá, continuando. Pessoas que têm dificuldades com o Pai, como, por exemplo, quando eu não consegui aceitar o destino do meu pai, né? Ou seja, porque ele foi um homem de caráter duvidoso, ou porque ele foi um homem que torrou muito dinheiro na minha existência, na minha antecedência familiar. Existem histórias assim, né? De dinheiros gastos com jogo de cavalo, que naquela época era muito comum, eu não sei como é hoje. Enfim, dinheiro que ao invés de ir para a família, ia para gasto com mulheres. E por aí vai. Ou com bebida, com seus vícios, né? E por aí vai. Essa energia que esse homem, que é o pai, traz para o campo familiar, nós, enquanto filhos e filhas, nos conectamos a ela. E a nossa querida mãezinha é quem vai nos autorizar a esta relação. Porque se a nossa mãe, energeticamente, não tem uma boa relação com o jeito que o pai é, seja do jeito que for, mesmo que ela não diga, mesmo que ela não use palavras com os filhos, com as filhas, sobre o desagrado dela, a energia está no sistema. E nós, enquanto filhos e filhas, vamos captar, porque nós
fazemos parte do sistema. Nós estamos interligados numa teia invisível a esse sistema, né? Vou marcar aqui o tempo, senão eu perco ele. Ok? Bom dia, Ribeiro. Bom dia, seja bem-vindo. Os nomes do Instagram são assim, né? Bom, então voltando aqui no meu roteiro. Então é isso, quando eu não consigo ter uma boa relação com o meu pai, quer dizer que eu não estou aceitando meu pai. E se eu não aceito meu pai do jeito que ele é, com o formato que ele tem, eu também não vou aceitar o dinheiro. Às vezes o dinheiro vem, e às vezes vem muito, e a gente não acreditando nessa energia, o dinheiro, puf, ele vai. Como dizia minha mãe, corre pelo ralo. Ele corre pelo ralo de um jeito, ele desaparece, ele se perde de um jeito que a gente nem calcula. Como que o dinheiro acabou tão rápido? Né? Como assim? E o dinheiro vai embora. Porque internamente eu não aceitei o meu pai do jeito que ele é, da forma como ele foi, ou como ele é ainda, ou como eu adulta, como ele agiu na minha criação dos meus irmãos e irmãs. Continuando aqui o meu roteiro. Se o pai, ele é uma semeadura, né? Ele vai e coloca a semente. É assim que a gente fala para as criancinhas, quando elas são bem pequenininhas. Papai colocou a semente dentro da mamãe. A semente dele é o esperma. Então, se o pai ele é uma semeadura, é ele quem semeia, né? Então, a nossa relação com ele dentro dessa semeadura, ela tem que não, o ideal é que ela seja uma relação boa, que a gente tenha a alegria de estar vivo, a alegria de estar viva, de ser filha ou filho desse pai. Porque foi ele quem colocou o esperma dentro da nossa mãe. E por causa dele nós estamos vivas e nós estamos vivos. Tem alegria maior? Tem alegria maior do que essa? De poder estar nesta existência, tendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa existência, numa existência, né? A gente está mais uma vez em uma existência. Então quem foi que fez isso? Nosso pai e nossa mãe. Nosso pai que semeou e nossa mãe que gestou. Olha o quanto eles dois são importantes. Só que eles são tão importantes, os dois, tão importantes, que essa mamãe, ela precisa nos autorizar a receber essa energia do nosso pai. A gente receber essa alegria de sermos filhas e filhos, ou filhos deles, deste pai, do jeitinho que ele é. Continuando o meu roteiro, então. Eu coloquei aqui também que é o seguinte, aqui, sim, se o dinheiro ele é uma energia, bom dia, construa sua melhor versão. Seja bem-vinda. Se o dinheiro ele é uma energia, e se a gente projeta nas pessoas o que tem no nosso interior, que existe no nosso interno, se nós projetamos, então se nós temos uma relação ruim com o nosso pai, nós vamos projetar para o dinheiro essa relação ruim. Da mesma forma que a gente não aceita o pai do jeito que ele foi ou do jeito que ele é, nós também não estaremos aceitando o dinheiro. Então o dinheiro vem e vai. Assim, né? Ou o dinheiro vem e não fica, oscila muito, e aí fica aquela insegurança financeira muito grande. Aí você pode dizer, mas Carla, não, eu cuido do meu paizinho, eu amo tanto ele. Aí vem as máscaras, que nós falamos na live de segunda-feira à noite. Se você não estava, vai no meu IGTV ou no YouTube, no Libélula Constelação, está lá a live. Em que a Silvina
ela trouxe, ela é especializada, terapeuta em nova medicina germânica, e ela traz essa questão, nós trouxemos essa questão da máscara, né? Então, a gente vai lá e usa a máscara da boa filha, ou do bom filho, porque eu tenho a obrigação de amar o meu pai, olha só, obrigação de amar o pai. Eu tenho obrigação, não, ele me bateu muito, como aquela imagem da chamada, da live, né? Ele me bateu, mas ele estava bêbado, ele não estava consciente. Gente, isso fica carimbado na nossa alma, as agressões físicas que o nosso pai tem conosco. Não, o meu pai nunca me triscou o dedo, nunca me bateu, mas ele tinha um comportamento e uma postura que a minha mãe não aceitava. Ou que eu mesma, depois que eu fui ficando adolescente e adulta, e fico assim, ó, julgando o meu pai. Gente, olha, se eu tô falando é porque eu me coloco nesse lugar também. Eu não sou a santa que não, nem isenta de nada disso. Eu tenho muita dificuldade com dinheiro. Ainda tenho. Porque eu ainda estou nesse processo de desacebolar, né, Regiane, que a gente estava conversando outro dia, de tirar as camadas da cebola à medida em que autoconhecimento, eu medito cada vez mais. Daqui a pouco estou meditando de manhã e da tarde, né? Então, assim, isso é um processo, porque não é porque nós estamos nesta existência aqui, a Regiane escreve, nossa, né? Não é porque nós estamos nessa existência que nós vamos conseguir resolver tudo o que os que vieram antes não conseguiram. Não vamos. A constelação familiar traz que nós vamos fazer um pouquinho melhor nessa existência. Um pouquinho melhor que meu pai, que minha mãe. E meu pai e minha mãe que trouxeram com eles a energia, todos os emaranhamentos do pai e da mãe deles e por aí vai. Então, minhas amorinhas, continuando, ao início da frase, lá do texto que eu coloco na chamada do Facebook, Dani, eu já te falo, só um pouquinho. A Dani está perguntando qual canal de meditação que eu indico. Eu estou com 2 que eu tenho feito que está maravilhoso. A chamada, a primeira frase da chamada mãe, me autoriza a receber a energia do meu pai. Olha a importância da gente também aceitar a nossa mãezinha com tudo o que comprometeu essa relação dela com ele, com o nosso pai. Olha o tanto que a gente precisa também aceitar esta mulher do jeito que ela foi e do jeito que ela é. Porque se ela negou, se ela se aborreceu, ou se ela não conseguiu aceitar o esposo, o marido, ou, enfim, às vezes foi um encontro casual, esse pai. E se ela não consegue aceitar, isso vai para o campo energético. E ficando no campo da nossa família, na alma da nossa família, que é composta por todos que vieram antes e por nós, se isso fica, se essa energia fica ali, e a gente se conecta a ela, porque algo faz com que a gente se conecte a ela. Algo acontece. Alguma coisa faz com que a gente vai lá e dá as mãos para essa energia da escassez. A escassez do dinheiro. A gente faz isso. E é inconsciente. E é para representar exclusões do nosso sistema familiar. Bom dia, Liliane. Seja bem-vinda. Saudade de você. Né? Então, essa energia, como é que a gente vai desacebolando, né? Como é que a gente vai descamando essa cebola para poder chegar no miolinho ali dela? Jordana, você perguntou, né, qual meditação que eu indico? Tem 2 que eu estou usando, já tem bastante dias, não lembro a quantidade. O nome dela eu não me lembro, nem do canal, porque tá lá, assim, eu só começo a ouvir. Eu sei o canal, que existe um canal, mas eu não lembro o nome. Mas é algo como, eu vou escrever aqui, Theta Healing.
É no Theta Healing. Theta Healing, tá? Healing, né? Theta Healing, conexão, talvez, esqueci. Mas é no Theta, é com o Theta Healing. Eu não sei se eu escrevi certo. É com o Theta Healing. Você procura no canal do YouTube uma meditação do Theta Healing que vai conseguir te ajudar a ir desfazendo essas energias, essas memórias, né? Yoga Mudra, muito bom também, né, Jordana? Dani Jordana, muito bom também. E é isso, a gente vai encontrando. E a gente só encontra se conectar aqui com o chakra cardíaco, tá bom? E aí a gente vai conseguindo fazer essas limpezas. Mas, lembrando, não é da noite para o dia. Não é do dia para a noite. Não é num passe de mágica. Isso é um processo. E tudo que nos acontece é para a gente ir limpando essas energias que estão impregnadas da escassez na nossa história. Imagina, um planeta que viveu e que vive até hoje muita guerra, muita escassez, como que não vai ter esse sentimento? Como que não vai ter essa memória energética da escassez? Como não? Claro que vamos. E o que que nos cabe, então? Aceitar a mãe do jeito que ela é, do jeito que ela foi. 2, aceitar o pai do jeito que ele é. Aceitar o pai enquanto um semeador. Um semeador. E a semente é para ela prosperar. Olha a relação com o dinheiro. A semente é para ela prosperar, né? Ai, Carla, eu até tenho um bom salário, mas dinheiro assim não dá para tudo que eu quero. É porque você está dizendo não para o seu paizinho. É porque você está inconscientemente, energeticamente, dizendo não para aquele homem que abandonou minha mãe. Eu estou colocando em você, né? Para aquele homem que abandonou sua mãe, ou para aquele avô que abandonou a sua avó, porque às vezes não está tão diretamente com o pai, mas o pai traz o pai dele. O nosso pai traz o pai dele e o pai dele abandonou a mãe dele. Então ele traz essa energia, né? E a gente vai se conecta com essa energia que é do pai. Entende? É essa energia que a gente eu estou recebendo aqui uma chamada de ligação, telefonema agora. Pronto. Então a gente se conecta com essa energia e essa energia, o que envolve isso? Escassez. E aí o dinheiro não fica, e aí o dinheiro não vem, porque é a dinâmica da relação nossa com o nosso pai que vai fazer com que esse dinheiro venha, que ele venha e fique. E a gente vai conseguir, então, ao receber esse dinheiro, ter alegria. E quando a gente tem a alegria de receber o dinheiro, a gente tem alegria porque a gente tem o nosso pai. Se a gente tem a alegria, por exemplo, em pagar uma conta. Às vezes a gente vai pagar uma conta assim, aborrecida, porque, ai caramba, né? Como essa conta de luz ou de condomínio, enfim, que seja, como isso ficou alto, e aí paga aquilo com um sentimento de... Não, é a alegria por ter usado aquela luz, por isso você está pagando ela. É a alegria por ter usado aquele determinado serviço, e paga com alegria, paga sabendo que vai voltar muito mais do que aquilo que você está pagando. Isso tem a ver com o pai. À medida em que... Você pode observar, faz uma pesquisa à sua volta, entre as suas amigas e amigos, ou pessoas que você conhece, não as famosas, tá? Porque as famosas mascaram muito, né? As pessoas famosas, a mídia mascara muito para poder vender a imagem delas. Então, não é dessas pessoas que a gente está falando. A gente está falando das pessoas aqui, nossas, comuns,
que estão aqui. Nossas amigas, nossos primos, nossas primas. Dá uma observada e vê como é que é a relação dessa pessoa com o dinheiro e, ao mesmo tempo, dá uma espiada como é que é a relação desta pessoa com o pai dela. Observa. Sem julgamentos, por favor. Porque o que eu, Carla, mais fiz foi julgar o meu pai. Nossa, como eu julguei o meu pai. Como eu julguei porque ele teve muitos filhos. Como eu julguei porque ele bebia muito. Como eu julguei porque ele perdeu uma oportunidade de comprar uma casa maravilhosa aqui em Brasília, quando a gente ainda era criança. Como eu julguei o comportamento dele com meus irmãos, os homens, né? Como eu julguei. Normal. Nós somos seres humanos e nós vamos julgar, sim. Só que à medida que a gente amplia o olhar sistêmico, a gente vai modificando essa postura do julgamento. E aí, sim, nós vamos fazendo as pazes com a energia do nosso pai. E à medida que a gente vai fazendo as pazes com a energia dele, a gente vai conseguindo ter uma relação melhor com o dinheiro, respeitando o dinheiro, porque se eu não respeito meu pai, eu não vou respeitar o dinheiro. E se eu não respeito o dinheiro, o que acontece? Ele foge de mim. O que vocês acham? Comentem, é um debate. Podem comentar aqui comigo, com a gente, né? Faz sentido isso para vocês? Dentro do que você está escutando, da relação que você tem com o seu pai, ou que o seu pai tinha com o pai dele? O seu pai tinha com o pai dele. E da relação que a tua mãe tem com o teu pai? Tua mãe xingava muito, ou xinga muito teu pai? Xingar no sentido de, sabe, esse homem, ele podia ter escolhido, nossa, eu escutei isso da mãe de uma amiga minha na adolescência. Esse caneca é muito bonitinho. Faz sentido, né, Rejane? A Rejane coloca aqui, faz muito sentido. Eu escutei da mãe de uma amiga minha, muito amiga. Na ida para o colégio, eu passava sempre na quadra dela, porque aqui em Brasília é por quadras, né? Não é bairro, são quadras. E, né, Liliane Fogaça é daqui do DF também. E eu passava na quadra dela e a gente ia junto pro colégio, que ela morava mais perto do colégio do que eu. E aí eu escutei, passei lá um dia e tinha uma discussão, e a discussão era da mãe com o pai, e ela olha para minha amiga e diz, eu podia ter escolhido outro pai para você, né? Pronto. Nesta hora, neste momento, esta filha, que era minha amiga da adolescência, tatuou nela o quê? Eu não mereço dinheiro, porque eu não mereço esse pai. A minha mãe está dizendo para mim que ela poderia ter escolhido outro pai para mim, que deveria ter sido outro pai. Como que o dinheiro vem para essa pessoa? Como? Né? Flávia, muito obrigada por me seguir. Gratidão. Se você não me segue ainda, siga, que a gente tem sempre temas interessantes aqui. E aí você pode estar se perguntando também assim, Carla, e o que eu vou fazer agora? E agora? Né? Ou então eu não sei, Carla, eu não sei se a minha mãe tinha essa relação assim com o meu pai, ou eu não sei se os meus avós, a minha avó tinha uma relação assim, não sei. E aí, ó o gás chegando. Como é que, se eu não sei, no plano energético, se isso aconteceu no meu sistema familiar... Bom dia, Prof. Valéria. Bem-vinda. Saudade de você, hein? Se eu não sei, como que eu vou resolver essa questão? A gente não resolve a questão, tá? A gente ressignifica as dores. Mas como é que eu vou... Tá, Carla, e aí? Como é que eu vou descobrir?
Abre uma constelação familiar. Abre uma constelação familiar, que na constelação familiar você consegue, a gente consegue, eu enquanto terapeuta, ou qualquer outra pessoa terapeuta que é constelador ou consteladora familiar, vai ajudar. E existem outras ferramentas também, se você não se identifica com a constelação familiar, né? E tá tudo certo. O importante é a ampliação da consciência. O importante é mudar a lente do que a gente está vendo, do que a gente está enxergando. O importante é isso, né? O moço do gás hoje está gritando forte aqui. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Tá, também que eu já falei, vou falar novamente, que nós projetamos, é muito comum, nós projetamos o que não está bem em nós projetamos para outra pessoa ou outra coisa ou outra situação, né? Então, como vocês sabem, eu sou noveleira de boas novelas, e essa das 9 agora, que tem um roteiro maravilhoso, todo o tempo que eu assisto, eu fico vendo ali, né, as relações. A gente pode pegar cada personagem, né, cada filha daquele homem, daquelas 3 filhas que são diferentes, e fazer uma leitura sistêmica ali. Então, nós projetamos para o outro que não está bem em nós. Então, no capítulo de ontem, por exemplo, a bonitona lá, a magrinha que faz a Bárbara, ela, para prender aquele homem com ela, o marido que ela ama tanto, ela obriga então que ele pague uma dívida que assinou no contrato nupcial. Aí ele consegue o dinheiro para pagar a dívida, aí ela encontra outra arma para poder segurar o homem com ela. Quer dizer, ela projeta nele toda a falta. Como é que foi a relação dela com a mãe dela? Foi horrível. Foi uma relação muito ruim. Então, essa falta que existe aqui dentro, ela vai e projeta. Ela acredita que é esse homem que vai trazer a alegria da vida dela. A mesma coisa com o dinheiro. A gente olha para o dinheiro e pensa, só se eu tiver muito dinheiro eu serei feliz. Cadê o pai? Cadê o pai aí dentro? Carla, eu nem conheci meu pai, tá? Não vem com esse papo, não. Mas existe um pai. Pai, Carla, não é nem moro com meu pai, eu fui adotada. Ou minha mãe transou com meu pai e aí eu engravidou de mim e logo em seguida ela se casou com outro homem. Ele é que eu considero meu pai. Aquela sementinha é do pai biológico. Não é do homem, do marido da sua mãe. É do pai biológico. Então, é a relação energética com esse pai biológico que a gente precisa fazer as pazes. Fazer as pazes. E vou falar de novo o que eu falei lá no início. A gente veste a máscara social da boa filha. Cuida do pai, da sopinha. Mas lá dentro, a gente tem uma relação muito de estranhamento. Às vezes, a gente, quando foi criança, eu vou falar aqui de uma situação de um atendimento que eu fiz. Eu não sei se está claro para vocês, mas além de consteladora familiar, eu também atendo em 3 sessões ou 4, em que a gente vê o momento de vida da pessoa, né? Primeiro a criança, depois a adolescência e depois a idade adulta. E essa cliente minha, ela ficou muito marcada em mim esse episódio, quando ela disse assim, eu ficava na janela esperando meu pai voltar, porque ele ia embora, ele era caminhoneiro, porque ele ia embora, ou era o sonho dele ser caminhoneiro. Então, energeticamente, esse pai não estava com essa filha. Energeticamente, esse pai não estava com a família. Não, sem culpar ninguém, porque esse era o destino dele, era o destino dela. E ela, criancinha, ela ficava na janela olhando. Muito bem. O que ela relaciona isso, então? Que o dinheiro, ele vai embora, assim como o pai ia embora. Então, o dinheiro não fica. O dinheiro vai embora. Entendem? Olha como é sutil tudo isso, né? O dinheiro e a relação com o pai.
É esse o tema de hoje. Bom, terminamos, ficamos por aqui, 30 minutos de live, que é o meu prometido das lives de quarta-feira, né? Sempre numa visão sistêmica. Se você, só um pouquinho, Dani está trazendo aqui, Dani Jordana, conta das moedas. O Mário Cozini traz, né? Ele traz esse livro, Ana Jordana. Ele é do Juan Garriga. Onde estão as moedas? É fantástico, é fantástico. Inclusive existe esse livro em PDF. Onde estão as moedas? O que o Mário Cozini, a Regiane fala, ai, fica mais, tá maravilhoso, querida. Então me ajuda a debater que eu fico mais. Olha só, que bom que você trouxe, Ana Jordana, que eu não anotei aqui, mas eu pensei em falar sobre esse conto. O Mário Cozini, ele fala como um conto, e o Juan Garriga, ele traz dentro de um livro, né? Que é Onde Estão as Moedas? Olha, eu lia, ouvia esse conto, lia e ouvia, lia várias vezes, até que um dia me bateu o que era. Onde estão as moedas? Então esse filho vai em busca das moedas, vai em busca e não consegue encontrar. Quando ele acredita que é naquela esposa maravilhosa que ele conheceu, naquela mulher maravilhosa que se transformou em esposa, que teve filhos, quando ele acredita que é ali, que está ali, as suas moedas, não é. Até que ele entende e volta até a casa do pai e da mãe e diz, é mais ou menos isso, né, Jordana? Vou falar aqui o que está na minha cabeça. As moedas sempre estiveram aqui e eu estava lá fora, buscando lá fora o que já existia aqui, pertinho de mim, que é o meu pai e a minha mãe. É lindo isso, né? Em cafés bem anteriores, eu já tinha falado sobre isso, assim, de que se nós... Vocês viram como é que eu tô colorida hoje? É por causa do carnaval. Se nós somos... Quem não faltou aula de biologia vai lembrar. 50% mãe e 50% pai. Se nós somos metade cada um, nós só precisamos... Não tem espaço para mais nada, olha aqui, ó. Se a gente aceita mãe e aceita pai e casa um no outro aqui dentro, não importa se eles não... Foi uma transa só, não importa se eles se separaram, se foi briga horrorosa, não importa. Essa história deles. A tua história é que você tem um pai, que é o semeador. E no momento em que a gente gruda os dois aqui dentro, não vai ter espaço para mais nada. Não vai ter espaço para falta de dinheiro, não vai ter espaço para falta de um namorado, de um esposo, sabe? Porque já estamos preenchidos do pai e da mãe. Mas para preencher bem direitinho o pai dentro da gente, a mãe, precisamos aceitá-los como eles são. E agradecer ao bem maior que eles nos deram, que foi a vida. Ana Jordana fala, é perfeito o conto, né? Já reenviei para dezenas. Perfeito, Ana, perfeito. Dani, né? E Dani fala mais, não é quantas moedas recebemos, mas o que faremos com elas. Isso. O que é que nós vamos fazer com as moedas que nós recebemos? Tem até aquele outro, né? Uma outra história, você acha que é um conto também, em que o pai muito rico, ele vai uma viagem muito longa e ele tinha 3 filhos e ele entrega uma quantidade para cada filho, né? Um filho preocupado com se vai faltar o dinheiro, enterra o dinheiro. O filho do meio investe o dinheiro, pega o dinheiro, investe e replica esse dinheiro e replica. E o outro filho, o mais velho, eu não sei se é o contrário, tá? Mas um dos filhos pega e torra o dinheiro todinho. Opa, esse dinheirão aqui eu vou torrar ele todinho. E quando esse pai volta e ele pergunta para os seus filhos,
o que é que eles fizeram com o dinheiro e o que cada um fez. E aí ele fala, você que enterrou tinha medo, muito medo da escassez e não aproveitou essa quantia que eu te dei. Olha o que você fez com esse dinheiro que eu te dei. Né? É como se ele estivesse dizendo, olha o que você fez com a energia que eu te dei. Você enterrou essa energia. E enterrando essa energia, o dinheiro não vem. Como é que vai multiplicar o dinheiro? Aí para o filho do meio acho que foi isso. Para o filho do meio que prosperou muito com dinheiro, ele... Parábola do Evangelho, exatamente, Regiane, é uma parábola do Evangelho. E eu estou contando o que está na minha cabeça, tá? E o filho do meio diz, ele fala para o filho, olha, você está de parabéns, porque você pegou o que você fez com o que eu te dei, com o dinheiro que eu te dei, quer dizer, com a energia que eu te dei, prosperou, investiu, reinvestiu, pegou esse dinheiro e ficou reinvestindo nele, e olha aí a fortuna financeira, consequentemente, uma boa relação com o pai. E o outro filho que torrou tudo, ou ele disse para o pai, e você, o que você fez com o dinheiro? Não respeitou o dinheiro. É uma falta de respeito, né? A gente pegar uma quantia muito grande que recebe e falar assim, já que eu não tive nada na vida nunca, eu vou agora torrar tudo. Isso quer dizer que eu não estou respeitando meu pai também. Que legal, né, gente, essa parábola, essa história do para onde estão as moedas, né, onde estão as moedas, que é o livro do Juan Garriga. É maravilhoso tudo isso. É para a gente fazer o quê? É para a gente pensar e repensar todos os dias como é a minha relação com o meu pai. Meu pai biológico. Nunca esqueçam disso. Não que o pai adotivo que te criou não tem importância, mas o pai biológico. Qual é a tua relação? Você aceita mesmo? Ele. Que a gente não pode esquecer que pai e mãe são pessoas humanas e comuns. Apenas se tornaram pai e mãe para poder a gente nascer, né? Mas são pessoas comuns, cheias de defeito, cheias de emaranhamentos. Não são super-heróis. Tá bom, então? Seja bem-vinda, Cal 25. A gente chegou ao final da nossa live e eu peço então que você, se você não me segue, para você me seguir no Instagram. Se você não me segue no YouTube também, tô lá no YouTube. Lá no YouTube tem 217 lives salvas do meu jeito, tá? Mambembe, porque eu não sei editar. Então não reparem. E a gente se encontra aqui toda quarta-feira, às 10h30 da manhã, para o Café com Terapia. E se você tem algum assunto que você gostaria que eu tratasse aqui no café, manda um direct para mim. Ou clica na minha bio e lá você tem como falar comigo pelo WhatsApp. Tá bom, então? Gratidão pela presença de todos vocês, de todas. Só tivemos mocinhas hoje aqui. E, por favor, faz um comentário logo abaixo do vídeo que eu vou postar. Uma palavra que você consiga sintetizar o que é que essa live trouxe para você. Gratidão pelos coraçõezinhos e um beijo grande e feliz carnaval para todo mundo.